Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje continuamos com as nossas reflexões, nessa série que tem tido este enfoque mais assim filosófico, pensativo, E esse tema é também bastante voltado nesse sentido, já que temos como tema em busca da verdade. Então, inicialmente eu vou fazer uma introdução, onde, por exemplo, muitas pessoas, inclusive eu, se consideram buscadores, Mas buscadores do quê? Buscadores basicamente do sentido da vida, da existência, da realidade última. Aquelas perguntas, de onde venho, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Basicamente buscando então a verdade, a realidade dessas questões mais profundas que envolve, obviamente, a espiritualidade e até mesmo a própria projeção astral, entre outros fenômenos conscienciais, fenômenos naturais do ser humano, nessa expressão além da física, expressão metafísica que nós temos. Então eu parto aqui do princípio, nessa introdução, de um ponto essencial, comentando. Nunca teremos a verdade absoluta. Esta é uma opinião minha e acredito que de muito de vocês. Quem teria essa verdade? Com certeza só o absoluto, também conhecido como Deus, o inefável, a divindade, o incriado. Então, esse que não há palavras para descrever, por isso que é inefável. A gente chama Deus, uma palavrinha tão pequenininha, 4 letras, mas não tem intelecto que chegue a uma descrição dessa divindade absoluta, que é onde, penso eu, esteja a verdade última que nunca alcançaremos. Não há intelecto, não há sensibilidade, intuição, espiritualidade que chegue na última verdade, na realidade das coisas, que é apenas algo relacionado ao plano divino. Nós, como seres humanos, podemos refletir, ter algumas fagulhas de intuição. Alguns sábios que passaram pela humanidade, e também existem aí pessoas muito sábias, que têm aí passado algo relacionado com essa verdade, alguns estudiosos, pesquisadores, mas a verdade última, aquela verdade final que realmente seria o objetivo nosso, realmente é inatingível. Mas como buscadores, nós, principalmente desse ponto de vista espiritualista universalista, a gente busca essa verdade em várias doutrinas, religiões, escolas esotéricas. Então, por exemplo, na conscienciologia, que é uma neociência criada pelo Dr. Valdo Vieira, tem lá uma máxima, que é a verdade relativa de ponta. O que seria verdade relativa de ponta? É aquela verdade relativa, porque a verdade é relativa, é aquilo que você considera como real naquele momento. Por exemplo, hoje, amanhã, ano que vem, pode acontecer dessa verdade ser outra, mudar, conforme a nossa percepção, a nossa evolução, nosso trabalho. Então é relativa, a verdade é relativa. Porém, de ponta, porque é aquela que a gente tem no momento. Não existe outra que supere isso. Por exemplo, a verdade da imortalidade da consciência. É uma verdade relativa de ponta. Tudo leva a crer, a entender a consciência como algo imortal, algo multidimensional. É outra verdade relativa de ponta. O dia que tiver uma verdade melhor, que explique melhor os fenômenos, que se apresente de uma maneira mais lógica, mais inteligível,
aí a gente deixa isso para trás e adere a uma nova. Mas enquanto isso não ocorra, estas são as verdades relativas de ponta. Exemplo dessas duas, a imortalidade da consciência e a multidimensionalidade. Como vimos em vídeos anteriores, a consciência pode e se expressa em diversos planos da natureza, né? Plano físico, astral, mental. Então essas são as nossas verdades, seguindo aí uma linha espiritualista, metafísica, né? Então, verdade relativa de ponta, conscienciologia. Teosofia tem um lema. O lema da teosofia é: não há religião superior à verdade. Né? Na realidade, ela não está dizendo assim, ao meu ver, né? Ela não está criticando as religiões, ela está dizendo que essa palavra religião foi traduzida do sânscrito, esse lema. Na realidade, seria: não há nada superior à verdade. Né? Não tem doutrina, não tem mestre, não tem pessoa, não tem pesquisador que é superior à verdade. É isso que a teosofia quer dizer. O que inclui, naturalmente, linhas filosóficas, religiosas. Nada supera a verdade. Bom, sobre formas de obtermos o conhecimento, né? Estamos buscando a verdade através do conhecimento, já que é uma capacidade inerente à nossa consciência, essa questão da percepção de entender as coisas e, com base nisso, obter um conhecimento relativo à verdade, que, como vimos na introdução, é sempre algo relativa. Então, existem 3 formas, talvez mais, mas eu classifiquei aqui pela minha pesquisa, pelo meu estudo, 3 formas de obtermos o conhecimento. Primeira, pela razão, a reflexão, né, a dialética, a parte filosófica, que isso, desde os antigos filósofos, é uma maneira, é uma via de obtenção do conhecimento, mas não a única. Porém, é uma via muito importante, e eu deixo aqui uma observação de que a razão nos deixa com o pé no chão, nos deixa com a visão de algo realmente mais próximo da realidade, segundo o nosso entendimento, né? Em contraponto com algo onírico, né? Algo, entre aspas, viajada na maionese, né? Então a razão nos proporciona esse norte, né? De ter é um atributo que a gente tem que utilizar, que faz parte da nossa consciência. E existe, por exemplo, a Ordem Rosacruz Amorque, que é uma escola espiritualista tradicional e também filosófica que faz uso dessa linha da razão, dentre ela a parte da reflexão filosófica, né? Então, eu até anotei aqui que o raciocínio filosófico utiliza da lógica, né? Da razão, do raciocínio, e nos mantém com o pé no chão, conforme eu comentei, né? Nos proporcionando, de alguma espécie, evitar essa questão do devagar, da alienação, da viajada na maionese. Então, essa questão da razão, né, é importante na busca do conhecimento. E aí entra a própria ciência, que também busca o conhecer da natureza, das coisas do mundo fenomênico, do mundo dos fenômenos, que é o mundo físico. Né? Temos aí um método científico que propõe hipóteses, teorias, leis, tais como leis da gravitação e entre outras, expressa inclusive por meios matemáticos. Então a razão, o raciocínio lógico, que é algo que nos difere dos animais, é algo que a gente tem que utilizar a nosso favor, mas não naquele extremo, né, onde que chega então a ter uma visão puramente materialista das coisas. Então, o ideal, nem 8 nem 80, né? Utilizar a razão a nosso favor. Uma outra linha é a linha religiosa, né? E nós temos então
nesta linha religiosa a própria teosofia. A teosofia faz um estudo de religião comparada. Então, hinduísmo, budismo, cristianismo, pega tudo, o tronco dessas religiões, existe uma mesma verdade, um mesmo conceito, um mesmo conhecimento, uma mesma sabedoria, e pelo estudo dessa religião comparada, a gente pode também encontrar a verdade. Eu coloquei aqui esta observação nas minhas anotações. E por isso, desta forma de pesquisa, de busca religiosa, encontra-se também um lado de todas as religiões que não é esse lado aberto, esotérico com X que a gente tem, que é apresentado ao grande público. Existe um lado místico, esotérico, profundo, oculto. Assim como a ciência teria também uma ciência oculta, que é aquela que pode ser percebida apenas pelos nossos sentidos extrasensoriais, tais como a projeção astral, as religiões também têm dentro de si um lado oculto. Existe essa base esotérica nas religiões, que há então um conhecimento, que é uma via do saber também, que todo buscador espiritualista também acaba bebendo desse tipo de informação, de vivência lá contida. Então existe essa via religiosa, mas não religiosa no sentido popular, mas sim nesse sentido mais amplo da palavra, do religar exatamente com algo, a nossa ligação interna com algo superior, algo metafísico e tal. Então existe também algo religioso nisso que extrapola a razão, Por isso que apenas uma via, penso eu, não é assim uma busca completa pela verdade. A verdade não está apenas numa via, mas sim no bom senso que podemos fazer entre elas. Então, linha da razão, linha religiosa, nesses aspectos que eu coloquei. E por último, a experiência própria, a autopesquisa, tão comentado, por exemplo, na Conscienciologia. Conheça-te a ti mesmo, faça pesquisa, vivencie. Ou seja, você não precisa acreditar em nada do que dizemos aqui, no que existe nos outros vídeos, nas doutrinas. Você pode, por experiência própria, provar ou buscar, entender numa maneira assim mais direta se aquilo está dentro da sua realidade ou não, da sua vivência ou não. Então é muito mais fácil você trabalhar com algo que você conhece por experiência própria do que também ficar apenas na filosofia, na reflexão. Algo prático, vamos dizer. Então a combinação dessas vias é algo muito interessante na busca pela verdade. Então, de experiência própria, eu coloquei aqui um comentário, Como experiência própria? Pelo estudo, pela leitura de obras espíritas, obras espiritualistas, Então é importante diversas obras de diversos autores para a gente não viciar também a nossa vivência, nesse caso intelectual, que é também uma vivência. Então leituras orientais, é algo interessante e acaba sendo uma vivência também, uma vivência, vamos dizer assim, mais intelectual, mas não deixa de ser uma vivência. E também vivência no sentido literal, através das experiências extrasensoriais. Aí inclui-se intuição, a própria projeção astral ou projeção extrafísica. Então essas vivências que trazem também um conhecimento mais direto. A intuição é uma via muito interessante, eu até anotei separadamente aqui, porque ela também nem sempre é racionalizada. Você tem aquela intuição, aquela informação chega pronta, como um insight. E é algo então muito interessante da gente estudar e trabalhar, que é uma via interessante de obter também, de buscar
né, a verdade. Então eu até comento aqui que ela é mais rara, né, e não é tão comum como outras linhas, tais como a razão, né, que está mais assim aflorado no ser humano, né? A intuição é algo que eu penso que a gente tem que trabalhar mais, né? É um sentido extra que nós temos e é algo a ser trabalhado por todos nós. Então assemelha-se muito a uma revelação, a questão intuitiva, né? Nesse paralelo. Agora, por que a busca pela verdade deve pautar então esse raciocínio? Eu fiz 3 anotações. Isso visa evitar algumas incoerências, como por exemplo, autoenganos. É muito fácil a gente se autocorromper. E isso desvia do nosso norte, que é a verdade, a busca por ela, né? Autossugestões. A gente é muito sugestionado, então você não pode assistir um vídeo, agora acredito nisso. Aí você leu um livro, não, agora é o que está escrito no livro. Então você tem que ter assim um trabalho consigo mesmo de, né, autopesquisa, autoconhecimento, de modo a você não ser muito manipulado, né, por sugestões. Você ter assim uma vivência, aí entra também essa questão, né, das vivências. Porque, por exemplo, através da experiência fora do corpo, pode me falar o que for, né, sobre a morte não existe, a vida após a morte não existe, assistir vídeos materialistas, os neurocientistas comentando, porque eu vivenciei, eu estive lá, né, você sai do corpo, se projeta. Então isso é algo que complementa essa busca. Então o raciocínio espiritualista, a busca racional e também pela vivência, evita essas questões de autossugestões, né? Você ser manipulado, entre aspas. Né? Outra questão que a gente tem que evitar é a autopromoção exagerada, egóica, né? Porque o ego vai te levar longe, mas você vai ficar sozinho lá. Então é evitar essa questão egóica. É algo que os mestres, né, os sábios sempre comentam, sempre passam para nós discípulos, né? Muitas pessoas, e eu também, se consideram eternos discípulos, eternos aprendizes. Ninguém, como eu comentei, ninguém tem a verdade absoluta. Isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Muito bem, então quanto mais variada a leitura, né, até anotei aqui, maior os pontos de vista, as opiniões que você vai ter, né? Lembrando que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando você tem percepção de vários autores, você tem uma visão mais ampla a respeito disso. Bom, agora algumas alegorias sobre a verdade. Existe a história, por exemplo, do espelho, né? O espelho reflete a verdade, naturalmente. Imagina então, nessa história metafórica, lúdica, que existia um espelho que se quebra, se parte em milhares de pedacinhos pequenininhos. Cada pessoa que pega aquele pedacinho tem uma visão restrita das coisas, do céu, né, dela própria, pequenininho. Uma visão ali restrita. De modo que, nessa história, cada um vai ter a sua visão da verdade. Né? Então é algo a se pensar, essa história da verdade como um espelho quebrado, porque cada um vai ter o seu ponto de vista, mas na realidade a verdade é uma só para todo mundo, cada um tendo a sua visão particular da verdade. Anotei essa alegoria também, que é algo bem interessante para refletirmos. E também tem a alegoria que é muito antiga, né, dos cegos apalpando o elefante, né? Então as pessoas lá, deficiente visual, não enxergam nada, só tem o tato.
elas vão conhecer um elefante. Aí aquele um segura a tromba, falando, o elefante é tipo um tronco de árvore, né? Outro segura a orelha. Não, o elefante é tipo uma folha, é flexível, né? Outro segura, sei lá, a pele. Fala, o elefante é áspero, parece uma parede. Então, cada pessoa também, através de suas percepções, né, das suas características de personalidade, tem ali uma visão diferente do mesmo, entre aspas, mesmo objeto, o mesmo ser, que é o elefante. Então, novamente, são pontos de vista diferentes da mesma realidade. Podendo, inclusive, entrar um em contradição com a outra, né? Um pegou a orelha, ela não, é macio, o outro não, pegou a pata, é duro aqui. Então, essa questão que a gente tem que ter em mente, que a verdade, né, muitas das vezes é um subterfúgio aí do que é dito, do que é colocado, vamos dizer, esotericamente com X, do que é exposto, do que é público. A verdade está por trás, né, dessa realidade que a gente tem contato. Então, existem essas duas alegorias. E aqui eu coloquei uma curiosidade muito interessante, que é um experimento antropológico muito bacana que eu irei relatar. Então olha só que bacana, né? Que interessante que é esse experimento, que uma religião, imaginem, uma religião foi criada através de um experimento antropológico, né? Então o antropólogo lá foi numa ilha no sul do Pacífico, isso já tem 40 anos, né? E havia lá uns habitantes, né, índios, que nunca viram a humanidade, a civilização, melhor dizendo, nunca viram a civilização, nunca viram o homem com roupa, o homem branco. Então, chegando um antropólogo lá, o pessoal já era como praticamente ver um alienígena ali, né? Então, na época, né, isso lá na década de 80, o filme Rambo era um filme comum, top, né? Era o mais recente que tinha, todo mundo assistia nos Estados Unidos, era muito conhecido. Aí o antropólogo pegou lá os índios e falou, pessoal, vem cá, vou colocar uma coisa para vocês verem, né? Claro que, provavelmente por sinais, né? Já que nem entendia a língua deles, né? Ou aprendeu lá a se comunicar de alguma maneira, né? E aí colocou lá o videocassete, que na época era videocassete, né? Ligou a televisão e o pessoal lá, alguns assistiram lá o filme do Rambo, né? Onde que o pessoal mais antigo da minha época lembra que ele era um herói, né? Era um herói de guerra lá e tinha metralhadora, saía atirando pra todo mundo, tinha uma faquinha também e tal, na selva ali, era um soldado ali, né? E terminado isso, o antropólogo ficou observando ali o comportamento, né, para fazer o estudo dele também, sem interferir mais, né? A interferência dele foi nessa questão de passar o filme do Rambo. Eis que surge então um culto ao Rambo, ao deus Rambo. Os índios lá, aquela tribo, vamos dizer assim, né, os indígenas daquela ilha do sul do Pacífico, criaram uma religião onde o Rambo era Deus. Olha que interessante. E a partir de então, eles começaram a oferecer oferendas, né, para o Deus Rambo. Então imagine, se chegasse agora um antropólogo e falava, não gente, não existe Deus Rambo, o cara é um ator, do que é um filme. Provavelmente, dependendo do humor do pessoal da tribo, esse antropólogo podia virar churrasquinho, né? Talvez até ser morto e oferecido ao deus Rambo, né? Então seria até mesmo agredido se ele tentasse alterar essa estrutura, esse sistema religioso que acabou sendo criado
pelos nativos dessa ilha do sul do Pacífico. Então essa curiosidade, né, que vocês podem pesquisar na internet, pesquisa como o Deus Rambo. Então é algo que nos mostra os cuidados que a gente deve ter e sempre o questionar. Será que estamos percorrendo uma verdade mesmo? Será que estamos buscando uma verdade? Será que esse é o caminho? Sempre reflita em tudo que você lê, em tudo que você vê, ainda mais hoje em dia, onde os meios de comunicação estão tão fáceis, tão acessíveis, o que é muito bom, mas por outro lado nos inspira algum cuidado, alguma análise. E agora vamos à nossa conclusão. Por que buscar a verdade? Então, por que buscar a verdade? Por que buscar a verdade? Eu anotei aqui, ó. Quem é que gosta de viver uma mentira? Bom, tem gente que parece que prefere viver num mundo de fantasia, né? A gente não deve julgar ninguém, talvez ali ela se sinta mais confortável. Particularmente eu prefiro viver no mundo de verdade, conhecer as coisas, né? E Platão já comentava que por trás de nosso mundo sensível, fenomênico, né, por trás de nosso mundo físico, nos bastidores, existe uma realidade abstrata, onde se encontra então o verdadeiro conhecimento, né, e uma maneira que ele considerava de chegar nesse verdadeiro conhecimento era justamente pela razão, né, isso segundo Platão. Então a visão de Platão é bem interessante e é algo que eu tenho dentro comigo, que é essa questão da existência de um mundo sutil, né, e é uma visão assim que podemos considerar modernamente até mesmo espiritualista, né, onde temos o conceito de um mundo perfeito, melhor, né, do que o mundo físico sendo uma cópia imperfeita deste mundo, dessa realidade extrafísica. Então, Platão faz uma mitologia da caverna. Ele comenta, melhor dizendo, Platão comenta sobre uma mitologia da caverna. Então lá nessa mitologia, nessa história que ele coloca para poder passar essas ideias, para poder criar uma imagem, um conceito, vamos imaginar uma caverna embaixo da terra, estou colocando uma imagem aí para facilitar, onde algumas pessoas amarradas estão olhando sombras. Então existe ali por trás pessoas ali movimentando objetos e a luz então refletindo esses objetos como sombras na parede. As pessoas que estão ali acorrentadas têm a visão ali do que seria o objeto apenas como sombras, e no ponto de vista delas aquilo é a realidade, né? Vamos imaginar que essas pessoas nasceram e viveram até agora apenas vivenciando essa questão das sombras. Então, para ela, o mundo se resume a isso, né? Aí, eis que em determinado dia uma pessoa quebra as amarras lá, olha só, né? As metáforas. Sai da caverna, aí ela olha assim, a claridade, a luz solar de início dá aquela dor na visão dela, né? A visão da verdade, dói, né? Aquela coisa, dá aquela resistência, mas aí ela vai se acostumando, vai entendendo, e ela encontra então um mundo real que não é a caverna. Aí ela vê que aquilo que as pessoas julgavam ser a realidade eram apenas sombras da realidade, era algo imperfeito, algo irreal. Aí essa pessoa interage com o mundo e fala: nossa, eu tenho que dizer para meus amigos que eles estão vivendo uma ilusão. Ela volta na caverna e o que acontece? Ela é interpretada, ela é entendida como uma pessoa louca, desvairada, não tem noção de nada, tá falando lá umas coisas que
muito estranhas, que não condizem com a nossa vivência. Então ela é tida como louca, as pessoas não compreendem. Porque para as pessoas que estão nas amarras compreenderem, elas têm que vivenciar essa verdade por si mesmas, iniciando pela quebra dessas amarras. E são muitas as amarras, né, pessoal? Existe até amarras psicológicas, religiosas, culturais, que nos prendem a essas verdades que não são as verdades, são as sombras, são fragmentos da realidade, da verdade, né, que a gente pode considerar realidade. Então, nessa metáfora, nós temos a vida humana como um fragmento da realidade que está além desse mundo de sentidos, de visão, de olfato, de tato. Então agora, realmente indo aqui para a conclusão, gostaria de citar o filósofo Pedro Abelardo, que diz, abre aspas, a dúvida nos leva à pesquisa, e através desta conhecemos a verdade. Fecha aspas. Então, a partir daqui podemos refletir que tudo começa na dúvida. A verdade não é assim afirmações e tudo começa na dúvida. Às vezes penso assim, mais importante do que ter a resposta, ter algum conhecimento, é ter a pergunta, é saber o que perguntar, o que questionar. Talvez isso é tão importante quanto ou até mais do que ter as várias respostas que nós temos hoje em dia pelos vários meios de comunicação. É saber fazer a pergunta, inquirir, refletir, né? Tem outra frase muito interessante relacionada já à religião, mas é algo muito que nos traz um conhecimento muito interessante, conheça a verdade e a verdade o libertará. Né? Mais uma vez retomando ali as amarras colocadas na alegoria de Platão. A verdade libertará a pessoa ali, né, daquela visão da realidade das sombras, porque ela vai ter um contato com algo real. Né? E isso é uma liberdade. Então, pessoal, espero ter passado aqui um pouco sobre essa questão da busca, que todo esoterista, todo místico, todo projetor astral, todo espiritualista, todo pesquisador está buscando algo, está buscando a realidade, a verdade. Então, desejo a todos ótimas reflexões e ótimas buscas, cada um da sua forma, da sua maneira, porque todos os caminhos levam ao centro. Até a próxima e nos vemos por aí.